Paulo Gabardo, assessor especial do Ministério da Fazenda. Bom dia a todos. Bom, a relevância dos temas eu acho que é evidente, né? Aqui a gente não tem ninguém assim muito novo no setor aí, então eu acho que esse temário de hoje assim foi bem escolhido, né? Eu queria agradecer a organização feita pela Cefel, o convite para moderar essa mesa. Agradecer aos convidados também, a professora Juíza, a Thalita, superintendente e conselheira na CCE, o Cristiano, com quem eu trabalhei bastante intensamente lá na ANEL, e o Roberto Brandão, que também já conheço há algum tempo lá da ANEL. Como a gente está com um probleminha de tempo, né, a gente está começando um pouquinho atrasado, eu fiz uma sugestão aqui para os palestrantes, e a gente vai adotar a seguinte linha. A Thalita vai fazer uma apresentação, vai trazer um conteúdo do problema, né, o principal problema associado ao MRE é a questão do GSF, né, os níveis de GSF e os valores que resultam do volume baixo de geração, dado um preço de curto prazo muito elevado. E, a partir disso, a gente vai ter a sequência aqui de observações de cada um dos palestrantes. A professora Juíza vai iniciar. Você tem um compromisso, a professora Juíza tem um compromisso, então ela vai palestrar, depois ela vai ter que se ausentar, mas a gente continua depois um pouco mais o debate com o professor Roberto Brandão, com o Cristiano e com a própria Thalita. Então, sem mais delongas, eu já vou abrir aqui para a Thalita fazer a apresentação dela. Obrigada, Gabardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez a participação da CCE no evento e cumprimento os nossos companheiros de mesa. E para dizer que está uma boa hora, uma excelente hora, aliás, para a gente poder pensar e refletir um pouco sobre a CCE, o risco hidrológico, né? A gestão do risco hidrológico e, principalmente, o mecanismo de realocação de energia, que foi um mecanismo que foi criado essencialmente para mitigar o risco hidrológico, para mitigar o risco do gerador hidráulico a gerar abaixo da garantia física que ele tem para comercializar, compartilhando esse risco com todos os demais geradores do MRE, do mecanismo. E nós temos feito isso, nós criamos um grupo internamente, dentro dos 5 temas que nós traçamos como estratégicos dentro da CCE, tanto que esse tema de aprimoramento do MRE é um tema que está sendo conduzido pelo Rui, presidente do Conselho. Então, nós estamos aqui para compartilhar um pouco do que a gente vê como, o que nós temos estudado e o que nós, no futuro, vamos levar aí para as outras instituições como resultado dos nossos estudos e propostas. Mas, antes, eu queria começar olhando um pouquinho do passado, né? Do passado, não, do status atual. O que hoje a gente tem? Na última contabilização de julho de 2018, nós temos aqui, dos 11,6 bilhões contabilizados, nós temos aqui quase 8 bilhões que não foram contabilizados em função das liminares que existem hoje do ambiente livre, porque o ambiente regulado lá foi totalmente, os geradores do ambiente regulado repactuaram, 100% dos geradores repactuaram esses riscos e transferiram esse risco hidrológico para as distribuidoras, né, para o consumo. Mas esse aqui ainda é um problema muito sério que nós estamos enfrentando na CCE e que é a nossa prioridade número 0 para a solução, né? E, mais ainda, é uma perspectiva do futuro, né? Quando a gente olha o ano de 2017, lá, que a gente passou ali pelo aquele segundo semestre, que é um semestre mais seco, de IPLD muito alto, com GSF baixo, que realmente tem um impacto fortíssimo aí na conta do GSF, né? A nossa estimativa, nós estamos justamente agora em junho, julho, na contábil de junho, julho, iniciando novamente essa subida vertiginosa aí, e a nossa expectativa, pelos nossos estudos lá dentro, é de chegar até o fim de 2018 com um valor aí em aberto ainda de 13 bilhões de reais. Esse estudo a gente faz
com base em estimativas de um PLD médio para o ano de 2018, aí em torno de R$ 316 por megawatt-hora, e um GSF estimado para esse ano de 2018 de 81%. Quer dizer, é a geração, o percentual da geração em relação a toda a garantia física do MRE, que impactaria ali em R$ 13 bilhões para o ACL. E o ambiente regulado, né? O que nós temos visto é que, hoje, com o repasse que todos aqueles geradores do ambiente regulado assumiram, né? Eles abriram mão das liminares e repactuaram o risco hidrológico para repassar para o consumo, para o lado do consumo. Você tem também a Itaipu, que também a hidrologia fica por conta das distribuidoras, né, é repassada para os distribuidores, e também as cotas de garantias físicas, que são basicamente aquelas usinas do grupo Eletrobras que renovaram a concessão lá em 2015. Só esses repasses hidrológicos, no último 12 meses aqui, a gente pode ver que somam 20,5 bilhões de reais que foram assumidos pelas distribuidoras. Então, é uma conta que também preocupa, né, não só o ambiente regulado, que está no mercado de curto prazo, mas a exposição das distribuidoras também no mercado de curto prazo, que é um valor bem significativo, muito alto. E temos aqui só julho, ficaram com 3,88, só no mês de julho, na contábil de julho, né? Bom, e olhando especificamente a hidrologia, o impacto da hidrologia no GSF, o que nós podemos ver é que, de 2018 até agora, nos últimos 10 anos, aí, a gente vinha num comportamento aí em que a geração estava ainda acima da garantia física do MRE, mas que, realmente, nos últimos 5 anos, se a gente der uma lupa, 3 anos foram abaixo de 85%. O GSF. E isso também, por favor, o que acontece? Tem uma outra preocupação. Quando os geradores têm o direito de sazonalizar a energia para o ano seguinte, das suas hidráulicas. Normalmente, um perfil de geração é esse, gera mais no primeiro semestre e menos no segundo semestre. O que nós temos notado lá? Que, nos últimos 2 anos, a sazonalização que tem sido realizada pelos geradores, ela tem mudado bastante o perfil. Vocês veem aqui, o azul claro é 2017, o azul escuro é 2018. Eles, ao invés de estarem sazonalizando mais conforme a expectativa de geração do projeto e dos contratos que ele tem, eles estão em cima da expectativa de um PLD alto, que nos 2 últimos anos realmente foram bastante significativos, né? Então, esse perfil de geração, de sazonalização, nós temos estudado lá dentro, porque tem um impacto no MRE. Nós fizemos um exercício simples, que é pegar essa curva de 2017 azul clara, que é a última SASO, ano fechado que a gente tem, e fizemos uma simulação se eu tivesse feito flat. Para esse ano, especificamente de 2017, é um caso que não é real, claro, né, mas se todas as usinas tivessem simulado, sazonalizado de uma forma flat, eu teria aí uma redução na exposição de 12%. A gente não está aqui defendendo isso, mas a gente está estudando qual seria, por exemplo, uma eventual limite de sazonalização, por exemplo, no mês de setembro, que é um mês úmido, né? Um mês seco, em que o gerador pode, eventualmente, sazonalizar pela potência efetiva, né? Então, esse é um estudo que a gente tem feito porque realmente impacta o MRE. E aqui a gente traz um pouco dos aprimoramentos, já passando do status, a gente vê um pouco do que a CCE tem estudado e os impactos que a gente pode, as propostas que a gente pode vir a ter no futuro. Esse aqui já é algo que tem sido bastante discutido, são esses 4 fatores, né? O atraso nas linhas, a antecipação da garantia física, a importação de energia,
a própria geração fora da ordem de mérito, que já está regulamentada desde abril de 2017 pela ANEEL, mas o que a gente chama de sanear, deixar realmente para o MRE o que é risco hidrológico, que o mecanismo é para mitigar o risco hidrológico. Então, e o que nós fizemos lá foi um estudo, uma simulação em que a gente verificou o GSF no status atual, o verificado, e fizemos uma simulação retirando esses 4 fatores. E aí o que a gente vê é o seguinte: se o azul claro é o GSF realizado em 2017. Se eu retiro os 4 fatores, o GSF é em torno de 3%, 82,5%. O que a gente estava estudando é que não é só a hidrologia, tem outros fatores que estão impactando muito o MRE, por exemplo, o mercado. Está faltando mercado para as hidráulicas gerarem. Quando nós estávamos lá em 2014, nós estimávamos que em 3 anos à frente, em 2017, eu ia ter uma carga, um consumo de 72 gigawatts médio. O efetivamente que aconteceu foi 62 gigawatts médio. Ou seja, eu tive uma frustração de 10 gigawatts médio em relação ao que eu previa 3 anos atrás. E, em paralelo, além da carga do consumo ter baixado muito em relação à expectativa, a gente tem as ofertas que estão efetivamente entrando. Então, ano que vem, olhando, por exemplo, o ano que vem, eu tenho ali uma carga prevista para o ano que vem de 3,7%, de crescimento da carga de 3,7% em relação a 2018. Será que isso vai se configurar? Né? Hoje a gente está estimando que o 2018 seja 1% em relação a 2017. Então, esse é um ponto de atenção que a gente está avaliando. E, em paralelo, também, você tem 5 GB de oferta lá, 4.980 entrando durante o ano de 2019, que são obras que estão já para entrar, contratadas e em operação. Então, nós vamos ter aí um impacto grande também, se a carga não voltar a esse patamar de crescimento que a gente tinha previsto. Bom, aqui é só uma simulação que a gente faz uma banda de GSF, quer dizer, olhando só, vamos olhar só 18, né? Quer dizer, o pontilhado, na verdade, de julho de 18 em diante, ele é projetado, na verdade, mas o que a gente estima é o GSF ali do meio, né, para 2018, 81%. Mas, se eu tivesse feito uma simulação, que é o vermelho aqui, em que eu colocasse as térmicas gerando no máximo, eu teria um GS mínimo de 71%. E, ao contrário, para 2018. E o azul é uma situação em que eu estaria considerando que apenas a inflexibilidade das térmicas estivessem gerando. Quer dizer, é o GSF que eu consideraria máximo, uma estimativa de GS máximo, que é 91%. Então, a gente vê aqui que também falta voltar à economia e, portanto, voltar ao consumo. Tá? Só isso não resolveria. Então, outros pontos que a gente tem discutido lá na CCE, nesse grupo interno, são os limites máximo e mínimo do PLD. A gente sabe que, com preço horário, isso vai ser uma rediscussão, está até na agenda do primeiro trimestre do ano que vem, então a gente está se preparando até para a gente poder conversar com os agentes e poder contribuir. O valor da TEL, que é a tarifa de otimização dentro do mecanismo do MRE, esse valor hoje está em R$ 12,00 por megawatt-hora, que, em teoria, é aquele custo que cobre a manutenção, a operação da usina, mas o que a gente está vendo é o seguinte: será que esse realmente é um valor que está incentivando a eficiência? Quer dizer, o gerador, incentiva o gerador a gerar mais durante um período úmido para poder ceder a energia no MRE, ou é um número que hoje os geradores estão, até mesmo, tem gerador que hoje faz, durante março, no período úmido, a manutenção. Porque será que esse está sendo um incentivador? Então, por exemplo, poderia ser a TEL de Itaipu, que hoje está R$ 32,00, ou o PLD mínimo, R$ 40,00 por megawatt-hora. Então, isso é algo que a gente também está estudando para poder depois conversar com as instituições. E o limite da SASO, que a gente já viu lá. Então, como
para finalizar, só para considerar, nós temos que resolver aquele problema do risco hidrológico, que hoje está em 8 bilhões, a conta em aberto do ACL, para que a gente volte a ter a confiança no investidor. Tem hoje 3 soluções, o PL 77, que está no Senado, né, que tem uma proposta de solução do GSF, que é muito próxima daquela MP 814. Você tem a própria ação judicial, as liminares, que está no STJ, a análise dessas liminares, e um acordo com os agentes. Então, essa votação do Senado deve ocorrer em torno da segunda semana aí de outubro, então, é uma expectativa. E, além disso, a gente está se debruçando em cima do tema de aprimoramentos do MRE, em cima de todos aqueles pontos de atenção e outros que a gente trouxe. Mas era isso. Obrigada. Bom, obrigado, Thalita. Eu acho que isso serviu até como um preâmbulo para a gente ter uma discussão agora em cima das observações dos demais palestrantes. Eu já vou passar para a professora Juíza, que eu acho que o horário... Obrigada, Paulo. Posso falar dali que eu vou usar o meu computador? Eu, na verdade, resolvi usar agora, aprender com os advogados e preparar a minha fala. Não vou usar slide, mas preparei a minha fala aqui, para eu não me perder. Bom, antes de mais nada, eu gostaria, sinceramente, de agradecer o convite, não é, que é feito pelo Ministério da Fazenda. Eu estava entre viagens e recebi primeiro, acho que, não sei se foi do Pedro ou do Alexandre, e aí eles falaram da possibilidade, eu aceitei prontamente. Né? Só que aí depois é que eu fui ver, 2 dias atrás, é que eu fui ver qual era o tema. E eu falei, opa, estou no painel errado. Né? Pensei assim, poxa, vou falar de CDE, de distorções e tudo mais. Não, vou falar de MRE. Então, é uma tarefa difícil. Então, vou falar do que são as minhas reflexões sobre o tema. E a minha fala, vejam bem, ela não é uma fala para o Guilherme Velho, ainda que o Guilherme Velho tenha sempre a capacidade de fazer qualquer consideração sobre a pertinência ou a verossimilhança do que eu venho a falar. Uma fala para a Thalita, ela não é uma fala para o Cristiano, ela é uma fala para o Pedro, ela é uma fala para o Alexandre, ela é uma fala para quem é de fora do setor. Porque tudo que a gente estava falando aqui agora no painel anterior foi da necessidade de transparência. E esta transparência nós não alcançaremos se nós não tivermos capacidade de traduzir de modo simples o que está aqui. Então, essa não pode ser uma apresentação, né, ou uma fala que, na verdade, simplesmente faz vocês se debruçarem assim, e dizer o seguinte, poxa, isso é meio abstrato, não sei o quê. Por quê? Porque assim, o que falta nesse setor, me desculpem, pode até parecer uma defesa assim, de classe, né? Mas falta boa economia, tá? De modo simples. Então, Guilherme, você me corrija se eu tiver, depois nessas perguntas, você me corrige se eu estiver cometendo alguma imprecisão, mas minha compreensão é de que o MRE é um mecanismo que aparece para promover o gerenciamento de risco início da década passada. Confere? Confere. Não é? O que ele tinha lá? A gente tinha uma realidade de um sistema que era predominantemente hidrelétrico, não é? Questão de usinas em cascata, não é? Uma possibilidade ali de realocar riscos dentro do período. A Thalita mostrou aqui para nós que o quadro hoje é de uma mudança estrutural. Não é? 5 últimos anos mostram um GSF menor do que 1, 3 deles menor do que 85%. Tentativas que a CCE, o operador de mercado, grosso modo falando, tem feito, não é, de sanear, se mostram pouco eficazes. Não é? Alteram um pouco esse quadro. Não é? O que está acontecendo aqui? Primeiro, a gente tem questões hidrológicas, sim, que têm afetado esses padrões de efluência no país, restrições socioambientais que têm alterado a natureza desse sistema. Por quê? Porque a implantação a grande parte da expansão do sistema tem se dado através de grandes usinas hidrelétricas com geração a fio d'água, longe do centro de carga. Não é? E usinas eólicas. Não é? Então, esse sistema hoje tem, né, uma mudança que nos leva distantes daquele padrão
de capacidade de reservação plurianual, né? Capacidade de reservação hoje desse sistema é de alguns meses, né? O que acontece? Para além disso, nós ainda não fomos capazes de promover uma adequada integração da geração termoelétrica ao sistema, né? Geração termoelétrica, geração fora da ordem de mérito, agora a gente tem nomes mais recentes, né, por garantia energética, né, elas deslocam geração hidrelétrica e com um padrão assimétrico, porque não basta olhar aquele GSF que deveria ser né? Na verdade, o MRE foi feito para compensar aquele sistema ao longo do tempo, né? O MRE foi feito para compensar aquele sistema ao longo do tempo, mas não era para nós ficarmos consistentemente abaixo. E mais, a liquidação abaixo, ela onera as usinas hidrelétricas, porque, via de regra, a liquidação das usinas se dá em condições de preço mais elevados. Quando eu tenho um GSF maior do que 1, eu tenho preços mais baixos. Então, esse padrão do mecanismo de gerenciamento de risco, ele embute uma assimetria. O que significa isso? Na verdade, leitura de um economista é que hoje a gente tem uma inadequação entre o que é a realidade física do sistema, né, e os seus efeitos comerciais. Tem um desalinhamento dos incentivos. Por quê? Porque a gente ainda tem geradores hídricos que resistem a ajustes que tentem aproximar a realidade contratual à realidade física do sistema. E os interesses são absolutamente legítimos, porque o quê? Existiam comandos de avaliação, né, que diriam que os contratos deveriam ser ajustados periodicamente. Na administração Temer, houve até um primeiro ajuste, um ajuste que se buscava há muito tempo, né? Agora foi feito esse ajuste. Mas vejam bem, qual é o incentivo que um gerador teria a querer revisitar o seu contrato do ponto de vista individual para poder reduzir a capacidade de contratação, se existe um mecanismo de gerenciamento de risco que realoca aquela energia garantida pelo pool? Então, o desalinhamento de incentivos está porque o incentivo do ponto de vista individual é não promover esse ajuste. E quando a gente soma os interesses individuais, a gente tem um resultado que é distante de um ótimo. O que a gente tem aqui? Eu vou fazer uma leitura, tá, que é o seguinte. Idealmente, a gente estava falando que o MRE ele tentou lidar com a situação das usinas em cascata, tentando realocar os riscos, não é? Fazendo com que esses incentivos que os agentes teriam, né, que poderiam ser perversos, se a gente tivesse usinas em cascata e os agentes fossem tomar a decisão individual de produção, né, poderia ser que a decisão de um não considerasse a decisão ou o impacto da decisão do outro. Então, eu tenho uma externalidade que não estaria precificada. E a decisão foi fazer o quê? Não se cria um mercado de água. Isso, Cristiano? Não se criou um mercado de água. E, nesse sistema aqui, não se compensa armazenamento. O armazenamento a decisão de armazenamento não é do gerador e o armazenamento não é compensado. Chega no final do período, a gente faz um clearing, não é, de todo o sistema, e esse clearing hoje é um rateio, não é, que, no fundo, é um rateio de um GSF menor do que 1, consequências perversas. O que eu teria a dizer o seguinte? Para além disso, hoje, o MRE traz quase incentivos alinhados com o problema de um Common Pool Resource, um incentivo de exaustão, de usar ao máximo aquele reservatório. E a gente tem o caso, quer dizer, quando a Thalita estava traçando as medidas de saneamento, ela estava reportando problemas, por exemplo, de algumas usinas que aderem ao sistema sem que elas tenham uma capacidade de contribuir. Então, elas estão sacando estruturalmente, né, aqueles recursos do pool. É um outro problema também na categoria de uma falha, né, uma falha que nós não estamos conseguindo lidar. E, para além disso, cada vez mais, a gente começa a enfrentar problemas na relação com outros setores. Existe um caso, por exemplo, hoje, que é uma usina hidrelétrica chamada Batalha, né, no Rio São Marcos, que é um conflito no setor de recursos hídricos, né, existe um conjunto de irrigantes, a montante, que tem comprometido a capacidade de geração de acordo com a outorga de recursos hídricos que tinha sido
colocada pela Ana. A gente poderia pensar, tudo bem, tem direitos adquiridos, direitos bem definidos, a usina é fruto de um leilão em 2005, né? Então, basta fazer direitos de propriedade valer. Não é tão simples, porque, por exemplo, hoje a gente tem várias usinas que estão em fase de renovação de concessão, e a gente, legitimamente, deveria esperar que essas novas outorgas, ou a renovação das outorgas, ela fizesse uma avaliação do que é a efetiva capacidade de outorgar recursos hídricos dali para frente, porque uma outorga pelo período de uma concessão não significa que é uma outorga para a vida toda, principalmente num mundo em que recursos hídricos começam cada vez mais a competir. Não é? Então, o setor elétrico, agora a gente está falando de quê? A gente está falando de um tema que é chamado resiliência de infraestruturas críticas. Eu preciso entender tanto do ponto de vista da engenharia, dos recursos, da implantação das usinas, como também de como é que se relacionam esses diferentes setores. Tá? Preciso de 3 minutos, Gabardo, porque eu preciso falar de propostas. Não é? Não é só crítica. E aí, então, a proposta é o seguinte: o que significa hoje? O mecanismo ele tem riscos que ele não consegue lidar e ele não tem estruturas de rede. Então, é o seguinte, ele é um mecanismo de realocação de energia. Ele é um mecanismo de gerenciamento de risco. A gente tem que conseguir avaliar a performance de um mecanismo de gerenciamento de risco. Simples. Não é? E por isso que falar para o Alexandre, falar para o Pedro, falar para vocês aqui, é fundamental, porque a gente precisa trazer outras disciplinas para que elas consigam aportar conhecimento e nos digam o seguinte: bom, primeiro, o que são as propostas? Tá? Diria para vocês que 4 categorias de propostas. Primeiro, obviamente, né, fazer uma revisão dessas garantias físicas, tentar adequar a realidade, né, do sistema do ponto de vista físico à realidade contratual. Né? Mudanças nos critérios de despacho, por exemplo, isso é um tema que eu vou falar no outro. Né? Ajustes do ponto de vista comercial. O que significam isso? Estrutura de contratação, né, que, por exemplo, consiga colocar mecanismos de backup ou combinações de novas tecnologias. O setor faz muito isso. Ele contrata em nome do agente. Né? Ele coloca um papel muito pouco ativo para agentes que estão se tornando cada vez mais capazes. É uma indústria que tem crescido, é uma indústria que tem diversidade, são players internacionais e que têm todas as condições de desempenhar um papel diferente nesse processo. Para isso, a gente precisa ajustar, claro, contratos. Né? E ajustar contratos envolve compensações, porque ninguém pretende não respeitar direitos adquiridos. Mas, quando a gente tem mudanças nas indústrias de infraestrutura, o fundamental é que a gente consiga fazer essa migração, né, fazendo as compensações adequadas para que a gente navegue para um novo equilíbrio. E, então, é o seguinte: uma arquitetura que entenda como é que a gente trata e aloca riscos do ponto de vista físico, riscos do ponto de vista comercial, tá? E riscos do ponto de vista financeiro. E entendendo que é preciso ter clareza na atribuição de funções, ou seja, a contratação no ambiente comercial tem que atender princípios de mercados organizados, regulados por Sistema Brasileiro de Pagamentos. A ANEEL é um regulador muito competente para regular muitas outras coisas, mas não é para regular riscos financeiros, por exemplo. Não está na natureza, quer dizer, quando eu estou falando de uma usina, a regulação ambiental não é feita pela ANEEL, a outorga de recursos hídricos não é feita pela ANEEL. E, por fim, riscos, definir o que são perfis e bandas toleráveis de riscos, seguindo critérios de melhores práticas, e introduzir e revisitar os protocolos de gerenciamento de risco na linha também dessa questão da resiliência das infraestruturas críticas, que fala do que é a governança. Últimas considerações. O que é um modelo? É preciso que a gente sempre defina o que é um modelo. Vocês, quando desenvolveram lá a proposta dentro da medida provisória 33, estavam colocando como é que o mundo está se transformando, qual é a visão de futuro para esse setor. Então, é o seguinte: entendo eu que este setor tem que ter mercado de energia, sim. Tá? Tem que ter mercado day ahead e tem que ter mercado intraday, com agentes dando lance de preços. E se não é hoje, não é amanhã, daqui a 5 anos, a gente tem que começar a pensar hoje. E isso faz parte do conhecimento econômico. Desenho de mecanismos e desenhos de mercados vêm sendo feitos há décadas. Não são livres de falhas, mas fazem parte do toolkit
não é, de um conjunto de conhecimentos na tradição de economia. Óbvio que, quando eu estou falando de um mercado de energia, ninguém está dizendo que não existe contratação bilateral. Ninguém está dizendo que todo mundo vai ali no dia seguinte liquidar. Não é? Mas tem um perfil de contratação de longo prazo e que é ajustado em mercados que se aproximam do momento da liquidação. E, por fim, obviamente, quando a gente está falando de contratação de capacidade, a contratação de capacidade, que já estava na proposta inicial da Consulta Pública 33, né, ela tem que seguir critérios de accountability e de transparência, estabelecendo claramente para a sociedade quais são os parâmetros que vão definir quais são os mecanismos pelos quais a gente vai contratar a capacidade necessária para atender ao que precisa ser disponibilizado para o consumidor. Eu posso falar 2 minutos? Só uma questão aqui. Eu só queria dizer o seguinte: existe uma oportunidade extremamente importante, tá, dentro da indústria de energia no mundo. O que é a indústria de energia no mundo hoje? Ela é transformada, tá, pelas não convencionais, muda a geopolítica global, não é, através do reposicionamento que, inclusive, os Estados Unidos alcança com gás natural e com petróleo não convencional, de um lado. De outro lado, a gente tem uma mudança importante na indústria de eletricidade em âmbito mundial, com inovações tecnológicas, digitalização, que estão fazendo possível tudo isso que a gente discute, de geração distribuída, armazenamento, veículos elétricos e tudo mais. Esses 2 elementos são possibilidades de ganho do setor de energia, ganhos de competitividade para o país, mas eles dependem fundamentalmente de uma modernização nesses setores, que passa por um aperfeiçoamento das arquiteturas, tá, do ponto de vista legal e regulatório. Obrigado, professora Juíza. Professor Roberto Brandão, tem microfone aí? Tá. Em primeiro lugar, é um prazer ser convidado pelo Ministério da Fazenda para falar sobre mercado de energia. A gente vem defendendo há bastante tempo que o Ministério da Fazenda se envolva mais com as questões do setor elétrico, uma crise financeira, na verdade, nos casos atacadistas, basicamente porque, concordando totalmente com a professora Juíza, a gente tem um problema que ultrapassa muito o MRE, na estruturação do mercado de energia. A gente tem um mercado mal estruturado, né, que, na verdade, é um arremedo de estruturação de mercado, num país que dispõe de uma das melhores regulações financeiras do mundo. O sistema de pagamentos brasileiro é motivo de orgulho. Eu me orgulho do sistema de pagamentos brasileiro, me orgulho das infraestruturas do mercado financeiro. Por que se a gente tem uma das melhores regulações do mundo, tem no mesmo nível, aliás, várias, mas não tem muita coisa melhor, tem diferente. A nossa regulação é mão pesada, no estilo mão pesada, é das melhores de todas. O estilo menos intervencionista, se você preferir, tem outras que talvez sejam mais de agrado. Se a gente tem das melhores regulações financeiras do mundo, por que a gente não tem um mercado financeiro, um mercado de energia que use essas infraestruturas? Então, eu gostaria muito que o Ministério da Fazenda se envolvesse nos próximos anos com uma missão que está na CP33. A ANEEL teria 2 anos, eu não sei se vão ser 2 anos, mas, enfim, teria um prazo para, consultando o Banco Central e consultando a CVM, propor a estruturação regulatória para a criação de bolsa de energia. É um pouco vago o que está ali na Consulta Pública 33, mas abre uma porta para a gente usar aquilo que a gente tem de melhor em termos de estruturação de mercado, e isso seria uma grande oportunidade para limpar a área de uma série de distorções que tem no nosso modelo de contratação de energia sem rasgar contrato. Quer dizer, quando você vai fazer uma transição para o mercado de energia, a gente não tem um mercado de energia. Tinha que ter oferta de preço, pode até não ter oferta de preço, mas a estruturação financeira de um mercado, eu até defendo, tá? Mas poderia até não ter. Mas a estruturação financeira do mercado de energia é a estruturação financeira dos mercados que a gente tem na BMF no Brasil, de futuros, de opções, não é muito diferente. Tecnicamente,
é a mesma coisa. Só que a gente não usa, e em parte porque não usa, surgem uma série de coisas que, para quem está olhando mercados, para quem está no financeiro, são coisas esquisitíssimas e que a gente teria que limpar para criar um mercado de energia para valer, como os países que criaram o mercado de energia para tiveram que limpar. Né? Por exemplo, energia regulada, isso tem que sair do mercado. Não quer dizer que não tem, que tenha que acabar. Itaipu está lá num tratado internacional, ela não pode acabar, mas ela tem que ser tratada fora, digamos, do dia a dia do mercado de energia, senão ela contamina, porque é uma coisa que está regulada por um tratado. Contratos de longo prazo, quase todos os modelos de contratos, ou você apartou aquela energia do mercado de curto prazo, realmente, de energia, ou você rescindiu os contratos mediante compensação. Então, seria uma grande oportunidade de limpar a área. A gente tem coisas muito estranhas no mercado de energia. Por exemplo, a regra constitutiva do mecanismo de conciliação de diferença, a gente chama de mercado de curto prazo, um nome totalmente inadequado. Eu fico, inclusive, nervoso quando falo de mercado, porque não é um mercado, é um mecanismo, assim como é a MRE, é o mecanismo mais básico da comercialização de energia, chama mercado de curto prazo, é um mecanismo de conciliação de diferença, em inglês chama imbalance settlement. Todos os mercados de energia têm isso. No mercado brasileiro, diferente do que acontece nos outros países, você tem uma regra que diz que todo agente tem o direito de vender os seus excedentes de energia ao PLD. E não é venda a mercado, é venda por um mecanismo. Aí, pô, legal, né? Bacana. Só que essa regra ela tem uma segunda consequência não muito agradável, é que alguém vai ter uma obrigação de comprar aquela energia fora de mecanismos de mercado ao PLD quando isso acontecer. A crise do GSF, ela é, digamos, uma manifestação dessa regra que a nível internacional não é inédita, nós não inventamos, quem inventaram Chicago Boys, lá no Chile, aliás, o Pedro está falando do Chile, depois foi inventado no Chile, um mercado onde você tem diferença sem penalização. Então, não fomos nós que inventamos, mas é uma regra totalmente estranha nos mercados de energia. Nos mercados de energia estrangeiros, qual é a regra que prevalece? Quem causa a diferença é penalizado. Ou seja, na Inglaterra, por exemplo, Portugal, na Espanha, quem causa uma diferença, quem tem uma diferença entre o valor do seu contrato e o valor da sua medição, paga o custo da diferença. Se em Portugal são 10 euros por megawatt-hora. Então, se você vai para o mecanismo de conciliação de diferenças, você perde dinheiro pesadamente. Então, essa regra que tem nos mercados de energia desenvolvidos, ela é que dá a liquidez ao mercado de energia. Ninguém quer micar numa diferença. Então, os agentes fazem um trade extremamente intenso, e não é em média móvel de 12 meses, é para fechar hora a hora o balanço de energia com geração, para não micarem com diferenças na mão. Essa é a regra constitutiva dos mercados de energia. É uma regra que penaliza o agente que tem uma diferença e que obriga ele a ir ao mercado para não perder dinheiro. Então, esse tipo de coisa a gente teria que limpar em algum momento. O problema do MRE só que o MRE vem dessa regra que está lá desde o início, todo mundo sabia, desde que entrou, até porque não tinha alternativa, ou aceita essa regra ou não está no mercado de energia, e ela é uma regra estranha, porque uma ação de um terceiro pode gerar, que tem o direito de vender o seu excedente ao PLD, gera em mim, possivelmente, ou em qualquer agente, uma obrigação de pagar o PLD. Eu não sou contraparte dessa pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, no entanto, eu tenho que pagar, é muita coisa. A crise do GFF, ela, no fundo, é isso. Então, você tem várias modalidades de coisas que geram diferenças. Energia de reserva é uma, importação de energia é outra, geração merchant, que é o pessoal aqui que chama de hedge, mas é geração merchant, uma parte da geração fica merchant, gera diferença. Mudança no perfil do parque gerador gera diferença. Decisões de despacho, alterações em regra de despacho, sazonalização de diferença, alterações em regras de comercialização pela ANEEL ou por sugestão da CCE, reduções de consumo. Tudo isso gera diferença. O agente que gera a diferença, ele eventualmente tem um direito, o que gera o excedente, ele tem um direito a receber, e alguém vai ter que pagar por isso, sem que tenha que resolver essa diferença por um mecanismo de mercado, sem que tenha uma penalização. Então, essa é uma das coisas mais estranhas. Todo mundo sabia disso, e a alternativa que tem
são duas: ou você paga, ou você recorre à justiça, questionando as regras de comercialização. E muita gente recorreu à justiça. Ah, o problema foi o GSF. Não, o problema não foi o GSF. O problema do GSF estourou porque o tamanho é muito grande, mas uma série de agentes, ao longo da crise ideológica, tiveram recorrendo à justiça para tentar se eximir de débitos, às vezes conseguindo, às vezes não, às vezes conseguindo de forma com grande envergadura, às vezes uma coisa mais tópica e temporária, se eximir de débitos na CCE. Roberto, então, por exemplo, teve o caso das... Pedir 2 minutos, porque como a gente está com o tempo... Tá, tranquilo. Então, teve problema do atraso da entrada em operação de usinas, apuração de indisponibilidades, ressarcimento de geradores térmicos a distribuidoras, déficit de geração das hidrelétricas GSF e rateio na inadimplência. Então, esse é um problema sério. A gente tem um segundo, que é o problema, digamos, a regra base do mercado de curto prazo da CCE, ela é problemática, a gente teria que limpar isso. Tem um segundo problema: o sistema de garantias da CCE ele é muito fraco. E é difícil de consertar, porque, no fundo, você teria que, se você fizesse um sistema profissional de garantias, você teria que apresentar uma garantia para garantir a consequência de uma ação de um terceiro. Isso não faz sentido. Mas, no mercado para valer, isso teria que acontecer. Então, também teria que limpar esse tipo de coisa. E, fora isso, o mercado ele é muito arriscado mesmo. Quando você tem uma seca prolongada, o preço ele estaciona em patamares muito elevados durante muito tempo, e essas diferenças que surgem pela ação dos agentes, elas tomam valores muito elevados, estourou na mão dos geradores hídricos, entraram na justiça, paralisaram o mercado. Criar um mercado de energia para valer, usando sistemas de pagamentos brasileiros, usando clearing, usando bolsa, a gente teria que limpar isso. Isso seria uma belíssima oportunidade, porque você não tem que rasgar contrato. Qualquer criação de mercado de energia pressupõe você adaptar o modelo de comercialização à infraestrutura regulatória que você tem financeira. Então, é uma belíssima oportunidade de limpar outras coisas. Imagina se, usando o sistema de pagamentos brasileiro, quem é do Ministério da Fazenda sabe, no fundo, os bancos bancariam as instituições financeiras bancariam todo o risco de curto prazo do sistema, o risco integral, e a clearing também. Você tem toda uma arquitetura que parece um castelo com várias muralhas para defender a rigidez dos pagamentos e das garantias. Imagina se as instituições financeiras vão entrar no mercado onde um agente, seja a ANEEL, seja o governo fazendo leilão, seja o consumidor baixando o consumo, seja alguém importando, vai gerar um compromisso que a instituição financeira vai ter que garantir na sequência. Isso não existe. Então, você vai ser obrigado à área. Então, acho que isso é uma oportunidade, isso está na CP33. Não é uma coisa de solução imediata, não é a questão do GSF, que a gente tem que fazer alguma coisa para continuar vivo. Né? Mas, depois de que a gente conseguir continuar vivo, tem que pensar em continuar vivo e bem. Né? E aí é uma questão de mais médio prazo. Você não vai fazer isso em 1 ano, não vai fazer isso em 2 anos, mas se não começar a fazer, não vai fazer. Essa é a mensagem aqui. Eu fiz aqui uma apresentaçãozinha mais estruturada, mas depois o Paulo passa para vocês. A gente muito compartilha obrigado, depois das apresentações. Muito obrigado e muita satisfação de estar aqui no Ministério da Fazenda. Gostaria muito que o Ministério da Fazenda participasse. A gente está fazendo um projeto nessa área com a EDP, né, que é um PD sobre clearing e bolsa. A gente gostaria muito que o Ministério da Fazenda tivesse uma participação nisso, porque quem entende? Aí é a parte, isso é financeiro, isso não é elétrico. Bom, Cristiano, no papel aqui de moderador, me cabe o ônus da deselegância, né? A gente vai ter aproximadamente 10 minutos. Depois, a gente faz um debate de 10 minutos e encerra ao 12h40, ok? Infelizmente, a gente vai reduzir um pouquinho, mas sem prejuízo da qualidade. Sem problema, Paulo. Primeiro, bom dia a todos, já boa tarde, né? E agradecer aqui o Ministério da Fazenda pela organização do evento e pelo convite feito à ANEEL. Bom, os 10 minutos que me cabem, eu vou fazer, trouxe uma apresentação, mas a gente faz essa explanação breve e rápida aqui, e eu vou aproveitar até para fazer alguns comentários.
O MRE, quando ele nasce no final da década de 90, na Lei 9648, ele nasce com uma outra configuração do setor elétrico. Então, você tinha reservatórios plurianuais, você tinha uma base hidrelétrica que atendia basicamente toda a carga. E, quando você olha os documentos do RECEB à época, o que a gente percebe? Que questões que tinham sido colocadas lá, como, por exemplo, pagamento de constraint off, restrições operativas hidrelétricas, que já tinha sido aventado na época no RECEB, isso acabou não sendo implementado em regras. Dentro das propostas que a gente está avaliando como medidas mitigadoras, uma delas é a restrição elétrica para hidrelétricas também, nos moldes que a gente tem para termoelétrica. E por quê? Se entendeu no passado que isso não seria necessário, não seria um problema. Tá? E, basicamente, a ideia era não pagar para o gerador hidrelétrico a restrição, pagar para o MRE, porque o MRE estaria tendo uma geração recolhida, né? Que é muito o que a gente discute hoje. Então, não é que o mecanismo seja ruim, mas é que ele foi pensado numa época em que você não tinha nenhum dos problemas que a gente tem hoje. Pois bem, e o que é que a gente vive hoje? E aí é importante ter clareza do diagnóstico para a gente pensar a solução. E aí, Roberto, eu concordo também com a juíza, a gente tem que apostar em novas estruturas de mercado, mas é muito difícil pensar em novas estruturas de mercado num cenário de crise. Primeiro a gente resolve a crise, depois a gente pensa... Depois a gente desenha um novo mercado, e um novo mercado sem os agentes estarem preocupados com o resultado, cada um olhando para o seu umbigo, sabendo como é que eu mexo esse novo arranjo para poder ter a solução do meu problema aqui, meus interesses bem atendidos, né? Então, o problema ele começa a surgir, aí a mudança da matriz é um fator relevante. Ele mas não explica tudo o que aconteceu. O fato é que nós temos um modelo comercial onde se contrata por 30 anos, você trava a receita de um agente em preço e quantidade por 30 anos, e esses contratos foram assinados com a perspectiva de, olha, eu vou ter um racionamento, critério de planejamento. É um racionamento a cada 20 anos, quer dizer, um período de hidrológico crítico em 20 anos. Olha, vou ser conservador. Não vai ser 1 em 20 como o planejamento. O planejamento é otimista, né? Vai ser 1 a cada 10. A gente está desde 2012 com períodos críticos. Então, como é que você casa receita travada em preço e quantidade com um risco que é muito maior do que era esperado quando se assinou esses contratos? Então, o ponto é, se eu tivesse um mercado, uma possibilidade de permitir aos agentes que travaram suas posições de fazer um reposicionamento estratégico, isso a ANEEL permitiu com a 684 e com a possibilidade, a resolução 684, com a possibilidade de repactuação e transferência do risco, a ANEEL permitiu isso, esse reposicionamento. Por quê? O agente, ele olha, está posicionado no mercado e tem um contrato de 6, 10, 15 anos e diz, olha, a receita que eu tenho nesse contrato, esse contrato, o financeiro que eu tenho nele, ele não atende a minha percepção de risco atual. E ele pode escolher os produtos, o nível de exposição que ele teria. O ideal seria que a gente tivesse toda a solução que foi pensada por ACR, que ela também tivesse sido, já na partida, sido aberta para o ACL também, uma possibilidade. Nem estaríamos aqui conversando. A gente estaria discutindo, olha, será que a tarifa não ficou muito alta? Mas, ainda assim, quando a gente olha na tarifa, quando eu olho Distribuidora Brasil e eu olho o valor que está lá na TE, 212, 215 reais, e eu pego esse adicional de GSF, você coloca mais 20, 30 reais megawatt-hora de conjuntura. Então, assim, é algo que, na nossa visão, estaria bem equacionado a questão de GSF, sem entrar na discussão de um novo modelo, mas, basicamente, se você fornecer para o mercado ferramentas que permitam aos agentes se reposicionar e, claro, pagando por isso. E a minha visão, simplesmente você fazer alguns arranjos menores e não permitir esse reposicionamento, mais à frente, a gente vai estar fazendo essa mesma discussão do risco novamente. A gente não vai estar discutindo o risco fora da ordem de mérito, a gente vai estar discutindo o risco do deslocamento dentro da ordem de mérito. Isso não adianta. Hoje a gente está despachando fora da ordem de mérito, mas basicamente o despacho que está tendo hoje é porque a gente não implementou uma funcionalidade de volume mínimo operativo, aí um jargão, me desculpem, um jargão técnico. Hoje o modelo computacional é um modelo, é uma representação da realidade que nem sempre bate, então tem suas limitações. Ele considera que na simulação das operações das usinas, os reservatórios podem ir a zero. Na prática, isso não existe.
Tá. Só que você fazer o ajuste, colocar um volume mínimo para cada usina, para que na simulação você tenha um despacho mais aderente à realidade, e é o que a gente defende, um comercial mais aderente à realidade. Ao fazer isso, você tem que reestudar toda a parte de aversão a risco. Por quê? Isso afeta enormemente a aversão a risco e afeta preço. Então tem um debate, tem toda uma discussão, tem todo um conjunto de simulações que, dado o requisito de previsibilidade que existe na resolução hoje do CNPE, a número 7, que diz, olha, essas mudanças têm que ser feitas com mínimo 1 ano de antecedência, não foi possível. Significa que o sistema vai deixar de ser atendido? Não. O despacho fora da ordem médica existe para isso. O operador identificou a necessidade de segurança energética, ele apontou para o CMSE, o CMSE decidiu. Mas o ponto é que, à medida que a gente incorpore essas melhores modelagens dentro dos nossos modelos, quem tiver de ser despachado, vai ser despachado. E você não vai ter o gerador hidrelétrico sendo despachado. Então, o ponto é, se tem um ambiente que ele percebe mais risco, a nossa visão, você tem que fazer ajustes pontuais, sim, mas você tem que dar instrumentos para gestão de risco, é o que falta. Melhorias, para não deixar de falar das melhorias. O que é que a gente está fazendo hoje? E aí, Thalita, muito em linha com o que a CCE está fazendo, já está na nossa agenda regulatória, discussão do PLD máximo e mínimo a gente já está fazendo. Entendemos que hoje um PLD máximo travado, um valor único, talvez não seja a forma mais interessante de lidar com esse problema. Eu tenho que ter um PLD máximo, um teto que seja dinâmico, que consiga enxergar determinadas particularidades do mercado. Essa discussão passa a ser fundamental com a discussão do preço horário. Eu vou ter que pensar em PLD máximo energético, eu vou ter que pensar em PLD máximo elétrico também. Então, são naturezas distintas. A TEL, a gente estava até resgatando uma discussão, por que TEL diferenciada, TEL Itaipu e TEL MRE? O que a gente percebeu é que essa discussão nem dá para avançar muito, porque hoje já está cravado em lei, né? Então, é um ponto que a gente vai ter que, vamos ter que voltar a discutir. Vertimentos turbináveis, o que acontece? Nós contratamos, hoje, 5% do MRE está contratado como energia de reserva, acima. Então, de fato, quando os geradores hidrelétricos falam a reserva, de algum modo, pode ter um impacto, nesse volume pode ter um impacto, é possível de ter um impacto, isso tem que ser tratado de alguma forma. Mas o que eu diria que é importante, quando a gente olha a questão da geração contratada como reserva, eu tenho uma eólica que, em tese, foi contratada para permitir um replecionamento de reservatórios. Em determinados momentos do sistema, pasmem, senhores, o que é que acontece? A eólica com geração compulsória, ela entra e força um vertimento turbinável em usinas hidrelétricas. Qual o sentido disso? Eu contratei uma eólica como reserva para permitir o replecionamento, então, a maior segurança energética, e ela está colocando energia em tal monte que força uma ineficiência, um prejuízo. A gente está estudando isso e, eventualmente, definindo uma regra que permita um rateio, uma repartição mais equânime dessas situações para que o custo dessa adequação não caia somente sobre o hidrelétrico. Essas são pequenas mudanças que a gente vai fazer no âmbito, não resolve, mas permite uma alocação mais justa. Questões fundamentais de planejamento, muito breve, 1 minuto só para terminar a minha exposição, que a gente não pode deixar de mencionar. A forma como a gente contrata a nosso parque gerador afeta profundamente a percepção de preço futuro e de GSF futuro. Hoje, se nós tivéssemos térmicas na base baratas, eu não teria preços PLDs com a permanência tão alta próximo do PLD máximo. Então, a gente está pagando caro o GSF porque a gente tem uma matriz que foi contratada no passado e que não foi pensada para ter uma intensidade de uso que está tendo hoje. Então, você ter uma matriz termoelétrica complementar que permita você atender situações críticas a um preço mais módico, isso tem que estar dentro da perspectiva do planejamento. Porque se você só tem termoelétrica muito cara e diz, olha, essa termoelétrica de 800, 900 reais é meu seguro. E é um seguro que acontece, é acionado uma vez a 20 anos, está valendo. A térmica de 800 reais está barata. Agora, se você aciona esse seguro todo ano, você ficar com a termoelétrica de 800, 900 reais é um péssimo seguro. É um seguro muito caro, vai custar enormemente para a sociedade. Bom, eram essas minhas palavras. Queria agradecer o convite, mais uma vez, e me colocar aqui à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado. (9 minutos, 58 segundos e 50 centésimos. Parabéns. O regulador tem um cronômetro na cabeça. Eu quero abrir primeiro para o público fazer alguns comentários, porque, assim,
As pessoas sabem o quanto que eu me envolvi com esse tema já há alguns anos, né? Eu acho que aqui a gente ouviu muito de arquitetura de mercado, a gente ouviu muito de flexibilidade ou flexibilidade contratual, né? Eu acho que é um dos temas que percorre e contorna a questão do GSF. Quer dizer, eu teria algumas observações a fazer a respeito de alguns raciocínios que eu acho que são coerentes, mas eles, talvez, problema conjuntural, eles até façam sentido, mas estruturalmente a gente talvez precisasse reavaliar, como, por exemplo, o ACL já é mais dotado de uma flexibilidade contratual para responder, talvez, as variações da geração. Então, talvez a gente deva se questionar se exatamente o mesmo modelo de proteção a seguro não geraria uma venda alavancada que acabaria, né, vamos dizer assim, numa postura até de, uma vez que eu estou protegido, eu vendo até com... sem ser uma venda ótima, dadas as ferramentas que eu tenho de previsão e tal. Então, essa seria uma primeira ressalva em relação a replicar a lógica. Eu acho que a rigidez dos contratos regulados é bastante evidente, mas no ambiente livre eu acho que tem um pouco de... E a gente também, assim, a gente tem, de certa forma, um paradigma que nos leva a pensar dentro dele, né? Que é a oferta de preço está muito nosso paradigma, então a gente fica muito na questão do despacho do modelo e a opção, com o tempo que eu trabalhei nisso, é assim, a gente vai estar sempre correndo atrás do modelo e o modelo nunca vai nos dar a resposta eficiente para preço. Eu acho que enquanto a gente não tiver despacho por oferta, e aí, a despeito de ser possível teoricamente, eu acho que soluções estruturais vão necessariamente passar por despacho por oferta, vão passar por prazos de medição, contabilização e liquidação mais curtos, por preços também mais discretizados no tempo, porque a gente também tem por exemplo, não é a cada minuto que a gente tem um problema de geração hidrelétrica muito alta ou muito baixa, e muitas vezes esse movimento de deslocamento por fonte renovável, se bem precificado no momento em que ele acontece, pode gerar, sim, um GSF profundo, mas a um preço baixo. A gente, dependendo de como isso é modelado e dependendo de como os agentes participam da formação do preço, isso pode ser feito. Esses são comentários gerais, aqui eu não vou provocar ninguém especificamente, eu vou abrir para a provocação do público, só para deixar algumas linhas aí de raciocínio que, de repente, poderiam ser exploradas. Então, por favor, fiquem à vontade. Temos Marcelo, temos Leila e temos Priscila. Então, Leila, por favor, você que levantou primeiro. Obrigada, sou do Ministério do Planejamento. Eu queria saber a opinião dos participantes a respeito da proposta que está lá no Congresso de resolver o GSF até hoje, e se eles veem que isso seria a melhor forma de resolver e se resolveria para o futuro. Boa tarde, Priscila, sou diretora de regulação da Brookfield. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário. Até considerando os números apresentados pela Thalita, né, do GSF de 80%, e considerando também o efeito do mercado, que a gente acredita que sim, tem uma relevância expressiva nesse número, e nas nossas contas, esse impacto seria em torno aí de uns 7%. Então, a gente está falando de GSF de 20%, 3% que vocês mediram com associados a riscos não hidrológicos, mais 7% de mercado, a gente já estaria falando de metade do risco hidrológico, suposto risco hidrológico não hidrológico, né, mensurado. E a diferença aí a gente poderia atribuir, então, aos riscos efetivamente hidrológicos. E aí, nesse ponto do risco, a gente tem... Risco está associado a uma incerteza, que pode ser baixa, pode ser alta, a materialização dessa vazão. E eu queria só deixar aqui provocado uma questão relativa às vazões, né? Porque, na medida em que a gente já tem configurado aí mais de 30 anos de vazão no Nordeste abaixo da MLT,
a gente já pode considerar que uma parte desse risco, na verdade, não é risco, já está materializado. Então, será que a gente tem uma nova MLT para essa região? E isso eu acho um ponto fundamental, porque isso afeta a operação, isso afeta planejamento, isso traz os impactos comerciais nos agentes. Então, eu acho que dentro dessa estrutura, né, de se discutir o MRE, eu acredito que essa variável é fundamental nessa discussão. Então, era mais, na verdade, colocar esse ponto de atenção aí para todos. Antes do Marcelo falar, traduzindo, MLT é médio de longo termo das vazões que tem em cada uma das regiões, então, cada uma das bacias, né? Então, Alô? Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer ao Cefaz. É importante a gente ter essa conversa aqui. Tem que ser uma conversa que envolve diversos ministérios. O assunto do GSF, das distorções que a gente vê e que levaram a essa grande judicialização que a gente tem, a solução para isso é urgente. E é importante a gente estar nessa casa conversando, até mesmo porque a Fazenda e o planejamento às vezes aparecem como as figuras que tentam pedir o veto, alguma coisa, não sabemos se é verdade ou não, mas sempre tem esse papo, essa fama, talvez seja incorreta, mas isso circula pelo mercado. Então, conversando aqui, no mínimo, é importante para a gente esclarecer e nos colocar à disposição do Cefaz, da Fazenda, e esclarecer todas as questões que são os pilares dessa grande confusão que levou à judicialização. Eu gostaria de também colocar alguns pontos de vista que a judicialização ela não foi uma coisa exatamente tirada da cartola. Ela teve uma causa, teve uma sequência de eventos, uma sequência de coisas que aconteceram, que nem todas foram falta de água. Eu diria que a falta de água foi a ignição de uma coisa que já estava pronta para explodir. Tá? E eu vou concordar com vários palestrantes aqui que, ao que me parece, a formação de preço está no centro do problema. A gente, quando fala de formação de preço, a gente tem que separar com muita clareza o que é mercado físico e o que é mercado financeiro. No Brasil, não existe mercado de contratos bilaterais que não seja financeiro, como acontece na Europa. Na Europa, você faz contratos que se tornam físicos, você manda para o operador e ele faz aquilo acontecer. A gente segue um modelo muito parecido com o dos Estados Unidos, que toda negociação física acontece de forma centralizada, que, no caso, é a CCE nossa que faz isso, e dali sai a ordem para a operação. Os Estados Unidos acontece assim, Austrália, Nova Zelândia. Então, esse tipo de mercado existe, de fato. A diferença do nosso mercado é que não são os agentes que enviam seus bids, não tem oferta, entendimento dos agentes em relação ao valor da energia para si. Isso não é enviado, em momento algum, para definição do mercado físico. Quem define isso são os modelos, com 99% das informações oriundas do operador. E nessas informações estão os cenários de afluências, que são a principal coisa, ou talvez a única coisa que a gente deveria acreditar que o risco hidrológico está embutido. O risco hidrológico está, por definição, embutido nisso. E se não está embutido, deveria estar e tem algum problema muito grande. Então, de fato, a